Você conhece a tela de amarração de alvenaria? Você sabe para o que serve, qual a sua importância e como utilizá-la da forma correta? Pois bem, infelizmente eu tenho visto que em muitas obras utilizam a tela de amarração de forma incorreta e por isso eu decidi fazer esse vídeo que tem como objetivo mostrar a você como utilizá-la da forma correta para que você não tenha mais problemas de trincas no encontro entre o pilar e a alvenaria. Então, se você quer saber tudo sobre tela de amarração de alvenaria e principalmente o passo a passo para executar da forma correta a amarração entre alvenaria e pilar, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas e inclusive pode tirar as suas dúvidas aqui no comentário também que nós estaremos respondendo. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui da RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal, para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá saber tudo sobre tela de amarração de alvenaria. Vamos começar falando para o que serve e qual a importância da tela de amarração de alvenaria. Pois bem, imagina o passo a passo do processo construtivo de uma obra qualquer, seja uma edificação de grande porte ou uma edificação de pequeno porte também, não importa. Serve para todos os tipos de obras, não é só porque a sua obra é de pequeno porte que você não vai utilizar a tela de amarração de alvenaria. Negativo. Todas as obras elas precisam utilizar pela seguinte situação. Qual que é o procedimento correto de nós executarmos a alvenaria? Primeiramente, nós precisamos fazer todo o esqueleto da obra. Esse é o procedimento correto a ser realizado. Então, nós fazemos as fundações da nossa casa, da nossa edificação, seja por meio de sapatas, seja por meio de estacas ou outro tipo de fundação. Nós fazemos a viga baldrame ou radier, se de repente não tem viga baldrame. Fazemos toda a estrutura da casa, então erguemos os pilares, fazemos as vigas, as lajes e aí sim nós viemos fechando os painéis de alvenaria. Então a alvenaria, na estrutura, na superestrutura bruta da edificação, seja ela de grande ou pequeno porte, é o último procedimento. Então nós fazemos toda a estrutura, os elementos estruturais em pilares, vigas e lajes e depois fazemos o fechamento em alvenaria. Claro que esperando os tempos de cura para depois fazemos o fechamento em alvenaria. A gente vê por aí que estão erguendo a alvenaria e à medida que ergue a alvenaria e concreta o pilar, vai concretando o pilar junto, por exemplo, ergue 5 fiadas, 4, 5 fiadas de alvenaria, e aí concreta um pouquinho do pilar, de todos os lados para dar o travamento. E essa é uma maneira, infelizmente, muito adotada nas pequenas construções aí do Brasil, mas incorreta. Então, essa tela de amarração de alvenaria, ela vai se dar de forma como quando eu faço a minha construção de forma adequada, ou seja, faço todo o esqueleto com as vigas, os pilares, a laje e depois vou fazendo o fechamento de alvenaria. Porque senão não tem nem como eu utilizar uma tela de amarração de alvenaria e não tem nem como eu fazer essa amarração de forma adequada. Então, é só para sintetizar aqui, o processo de amarração tem que ser feito no processo de construção legal e aí seguindo as boas práticas que eu comentei aqui. Então, ok, realizado o procedimento correto da estrutura e vamos fazendo o fechamento dos painéis em alvenaria, agora chegou a hora da tela de amarração. Para que serve essa tela de amarração? Será que é importante mesmo? Para que eu tenho que colocar isso? Veja bem, quando eu falo de amarração de estrutura, eu estou falando de amarração entre dois elementos diferentes, ok? Então, todo elemento diferente que a gente une na construção, normalmente causa problema, causa dor de cabeça se a gente não fizer um tratamento, se a gente não tomar um cuidado especial. Por exemplo, o pilar, normalmente ali, de concreto armado. Vamos falar sobre o pilar de concreto armado. Então, o pilar é de concreto. A alvenaria já possui um outro tipo de material, já pode ser um bloco de cerâmica, um bloco de concreto,
mas estamos falando de materiais diferentes, concreto armado e alvenaria, materiais diferentes. Quando nós unimos materiais diferentes, e aí eu não falo só de pilar e alvenaria, eu posso estar falando de alvenaria e viga, estou falando de alvenaria e laje, eu estou falando de gesso e alvenaria, gesso e concreto, eu estou falando de madeira e concreto, enfim. Toda vez que eu uno materiais diferentes, essa junta entre esses dois materiais diferentes, ela tem que ser muito bem planejada para que não surja uma trinca ali no meio. Por quê? Porque existe algo, inclusive não é só da engenharia, é da física, é da vida. Todo material possui um coeficiente de dilatação. Todos os materiais, eles dilatam e retraem submetidos à variação de temperatura. Então, todos os materiais, eles apresentam essa propriedade. E aí, só que cada um vai dilatar e retrair de forma diferente, né? O concreto, ele dilata e retrai de forma diferente da alvenaria. A alvenaria vai dilatar e retrair muito mais fácil do que o concreto, por conta dos seus coeficientes de dilatação que são diferentes. Cada material da construção civil possui um coeficiente de dilatação diferente. Então, a alvenaria possui um coeficiente de dilatação, concreto outro, a madeira outro, o vidro outro, o gesso outro, PVC outro e assim por diante. Então, materiais que possuem um coeficiente de dilatação diferente, quando se unem, eles vão se movimentar de forma diferente, vão dilatar e retrair de forma diferente. E se a gente não ancorar muito bem esses dois materiais, amarrar muito bem esses dois materiais, ambos vão trabalhar de forma separada, de forma distinta. E eles trabalhando de forma separada e distinta, pode haver uma trinca entre esses dois materiais, que é o que acontece entre o pilar e a alvenaria se nós não fizermos uma amarração bem feita. Então, o concreto armado ele vai estar trabalhando de forma diferente por conta de seu coeficiente de dilatação ser diferente do coeficiente de dilatação da alvenaria. Então, ambos vão trabalhar de forma diferentes quando submetidos à variação de temperatura e aí, trabalhando de forma diferente, sem uma amarração entre eles, vai surgir uma trinca bem ali entre esses dois elementos. E aí entra a importância e a finalidade da tela de amarração de alvenaria, porque ela vai ser colocada entre o pilar e a alvenaria, não para reduzir o coeficiente de dilatação, mudar o coeficiente de dilatação dos materiais, não, mas para amarrar um ao outro, para reduzir a diferença de movimentações, para a gente conseguir ter uma movimentação mais equilibrada entre os dois materiais. E aí, fazendo isso, o surgimento de trincas ele já se torna muito mais difícil, porque os materiais eles vão estar ancorados um no outro, amarrados uns aos outros. Então, esses coeficientes de dilatação, essas diferenças de movimentações, elas vão se equilibrar. Então, nós colocamos essa tela de amarração, que eu já vou falar para você o passo a passo para fazer essa tela de amarração de forma bem feita e eficaz, e aí você vai saber como é que faz isso de forma correta. Mas essas telas de amarração, já adianto que você encontra ela aí em diferentes larguras, tá? E o comprimento ele vai ser sempre padrão, tá? Ele sempre vai possuir aqui 50 centímetros de comprimento, tá ok? Sempre vai possuir 50 centímetros de comprimento, e aí ele tem algumas variações de largura, a depender do bloco que você está utilizando. Você vai encontrar aí de 6,5 centímetros, você vai encontrar aí de 10,5 centímetros, enfim, depende do tamanho do bloco que você esteja utilizando. Por quê? Nós vamos colocar essa tela de amarração, nós vamos fazer pelo menos aqui, ó, colocar pelo menos 10 centímetros no pilar, né? Fica ou para baixo ou para cima, tanto faz. Nós vamos colocar pelo menos aqui 10 centímetros no pilar, coloquei mais ou menos aqui, tá? E vai ficar os 40 centímetros para dentro da alvenaria. E nós vamos fazer isso pelo menos a cada 2 fiadas, tá ok? Então, fazendo isso a cada 2 fiadas entre
o pilar e a alvenaria. Claro que aqui tem que ser muito bem preso no pilar com pinos, né, afixados com a pistola finca-pinos, e aqui preso com argamassa, né, com a própria argamassa de assentamento ali dos blocos. Então nós fazemos isso a cada 2 fiadas, claro, dos 2 lados ali da alvenaria, né, dos 2 lados onde estão os pilares, né, em todo local para a gente fazer isso, e pronto, vai estar perfeitamente amarrada a estrutura, né, do pilar no corpo da alvenaria. Vamos então ao passo a passo de execução da tela de amarração de alvenaria em pilar. Então, antes de iniciar a execução da alvenaria, você deve preparar muito bem a superfície do pilar que vai ser amarrado a essas fiadas. Isso consiste em lavar esse pilar com uma máquina de alta pressão para tirar todo o desmoldante que eventualmente tenha ficado no pilar aí após a retirada das formas. Em seguida, você deve preparar uma argamassa para fazer o chapisco nesse pilar, com um traço preferencialmente que contém algum adesivo de alto desempenho. Pode ser de base PVA, se for em ambiente interno, ou de base acrílica, se for em ambiente externo. Vamos dar nomes aqui, eu posso falar do exemplo do Bianco. O Bianco aí é um adesivo de base de alto desempenho de base PVA, tá ok? Então, de preferência, prepare uma argamassa aí de chapisco com essa resina, né? Com esse adesivo de alto desempenho para melhorar a aderência do chapisco no pilar. E aí você aplica esse chapisco com um rolo de textura, por exemplo, como mostra aí na imagem. Depois então de fazer todas as medições necessárias com prumo e linha da execução convencional de alvenaria, umedeça a superfície e aplique chapisco também na laje. Isso é muito importante, ninguém se atenta a isso. Aplique o chapisco também na laje, antes de inserir a primeira fiada de blocos. E aí então você começa a fazer o assentamento da primeira fiada de blocos. Lembre-se sempre de conferir aí atentamente o projeto de execução. Logo após concluir o assentamento da primeira fiada, eu recomendo que você utilize um gabarito para marcar no pilar quais são os pontos que serão furados para o recebimento da tela metálica de amarração. Lembrando que a tela metálica é colocada agora a cada 2 fiadas. Coloque o escantilhão que será usado para prender a linha posteriormente. Agora chumbe as telas metálicas nas marcas feitas anteriormente aí na estrutura. Para isso, use uma pistola finca-pinos de baixa velocidade. Eu recomendo aí que você mantenha a tela sem dobrar. Lembra que ela é 10 centímetros no pilar e 40 centímetros na alvenaria? Mas por enquanto você mantém ela retinha aí sem dobrar, encostada no pilar até o momento de sua dobra sobre a argamassa, para evitar acidentes aí com as pontas dos arames. Agora a gente segue aí um procedimento padrão de elevação de alvenaria. Primeiro, prenda a linha aí no escantilhão para checar o prumo antes de continuar levantando a parede. E aí você começa a fazer a alvenaria propriamente dita, aplicando a argamassa. Na obra da foto, inclusive, preferiu-se aí a aplicação com bisnaga para melhorar a produtividade no canteiro. Em seguida, comece a colocar os blocos. Prossiga normalmente com o assentamento dos blocos até chegar lá do outro lado do pilar. Como regra geral, como eu comentei, a tela é dobrada a cada 2 fiadas, de forma com que fique 10 centímetros no pilar e 40 centímetros embutida ali na junta horizontal entre os blocos. E para fazer o assentamento da tela sobre a alvenaria, você coloca a argamassa e empurra a ponta da tela sobre a massa. E aí você abaixa a tela contra a cantoneira, fazendo um ângulo de 90 graus, penetrando bem a tela nos cordões de argamassa. Esse cuidado é fundamental para garantir que a tela trabalhe bem no meio da junta. Não esqueça de colocar o eletroduto que receberá as instalações elétricas no vão do bloco específico e de acordo com o projeto de instalações elétricas, de acordo com o projeto específico. Ei você, está gostando do conteúdo? Só passando aqui para dar um recado rápido para você. Só para dizer que nós da RV Engenharia Civil, além de trabalharmos aqui no YouTube constantemente, semanalmente aqui para você, fazendo conteúdos semanais de alto valor, agregando conhecimento,
Nós também trabalhamos em toda a região do estado de São Paulo presencialmente, trabalhamos com laudos, perícias, projetos. Então, se você está precisando aí diagnosticar alguma manifestação patológica, com laudos de patologia, fazer projetos, fazer inspeções, perícias, entre em contato conosco, que a gente faz em todo o estado de São Paulo. Ou se você é fora do estado de São Paulo, nós fazemos consultorias também online para todo o Brasil. Após subir todas as fiadas, execute o rejuntamento da alvenaria, preenchendo com argamassa os vãos restantes entre os blocos. É isso mesmo que você está ouvindo. Preencher todos os vãos com argamassa, fazendo uma espécie de rejunte entre os blocos. É isso mesmo que a norma recomenda e que, infelizmente, muitos não fazem. Claro que antes de finalizar, você vai retirar ali o excesso de argamassa com o auxílio de uma colher. E por fim, limpe toda a superfície que foi trabalhada com a ajuda de uma esponja. Ah, Igor, mas eu não tenho esse material em obra, eu não acho para comprar tela de amarração de alvenaria, aqui na minha região não tem, é difícil, ou mesmo não tenho na minha obra. Tem alguma outra solução, alguma outra alternativa? Existe, que é a alternativa, inclusive, mais antiga tela de amarração de alvenaria. Antes de existir essa telinha aqui, existia o famoso ferro-cabelo. O que seria o ferro-cabelo? Que até hoje ainda utilizam em obra, né, quando não optam pela tela de amarração de alvenaria. Lembrando que o principal, né, a preferência é que seja utilizada a tela de amarração de alvenaria. Por acaso, se não der, por algum motivo aí não conseguir utilizar a tela de amarração de alvenaria, aí opta pelo ferro-cabelo. O que seria o ferro-cabelo? Bom, o ferro-cabelo é um ferro no formato de U, tá? É uma barra de aço que você vai cortar ali no formato de U. Normalmente tem ali 5 milímetros ou até 6,3 milímetros, né? Você vai cortar essa barra de aço no formato de U. E aí esse formato de U, você vai chumbar ele no pilar, tá? Também nos mesmos locais onde a gente colocaria tela de amarração de alvenaria, a cada 2 fiadas. Então, vamos supor que você pegou ali a barra de aço de 6,3 milímetros. Você vai fazer 2 furos no pilar com uma broca, tem que ser a broca maior do que a barra de aço. Então, se nós estamos utilizando a barra de aço de 6,3 milímetros, você tem que utilizar ali uma broca de 8 milímetros. Então, você faz o furo, 2 furos ali no concreto para encaixar o ferro-cabelo, né, o U do ferro-cabelo no concreto. Você faz 2 furos ali de 8 milímetros. E nesses furos, você vai preencher ali com adesivo estrutural, de preferência do tipo epóxi, adesivo epóxi estrutural. Por exemplo, aí uma das marcas mais famosas aí, vou citar a marca aqui sem fazer propaganda, mas é o Compound da Vedacity. Compound é da Vedacity, é da marca Vedacity, e a gente consegue utilizar o Compound ou qualquer outro adesivo epóxi estrutural para fazer a ancoragem, para fazer o chumbamento do ferro-cabelo no pilar. Então a gente preenche todo aquele espaço, né, para ancorar bem o ferro-cabelo lá naqueles furos que nós fizemos, coloca o ferro-cabelo ali, chumba, e aí você tem o ferro-cabelo em substituição à tela de amarração de alvenaria, tá? Mas lembrando, só quando não for possível utilizar a tela de amarração de alvenaria, que você deve preferencialmente dar, melhor, né, dar preferência à tela de amarração. Então, feito isso, com um comprimento ali também de 40, 50 centímetros também do ferro-cabelo, você consegue ali trabalhar e fazer a amarração entre a alvenaria e o pilar também da mesma forma. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido melhor para o que serve aí a tela de amarração de alvenaria, como utilizar de forma correta e a sua importância aí para evitar trincas entre o pilar e a alvenaria. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. Se você está precisando de alguma ajuda, se você está precisando da gente em algum projeto, em algum dimensionamento, em alguma manifestação patológica que surgiu na sua casa, ou alguma coisa que você é engenheiro, arquiteto, técnico ou profissional da área, ou cliente mesmo que deseja o nosso serviço, o nosso formulário de consultoria está aqui embaixo, nós vamos te ajudar com uma consultoria.
ou até mesmo o nosso WhatsApp também se encontra aqui na descrição. E em falar em descrição, nunca deixe de ler aqui a descrição que a gente coloca aqui, porque nós colocamos muitas informações lá também sobre todos os conteúdos que nós fazemos, nós colocamos na descrição um texto explicativo. Então, se você quer ler um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo que sempre leia as descrições aqui dos nossos vídeos para você entender um pouco melhor tudo isso aqui que nós estamos falando, nós escrevemos aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, também convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para acompanhar um pouco mais de perto dos nossos trabalhos por lá. Acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio da RV Engenharia Civil, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdos semanais aqui. Deixe o seu like também e seu comentário, né? Pergunte alguma coisa, deixe o seu comentário, esclareça suas dúvidas que nós estaremos respondendo a todos aqui, ok? Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.